Bom dia, queridos! Vamos para mais uma bioaula aqui. Vamos falar hoje de sistema circulatório, seguindo aí com as nossas aulas sobre fisiologia, parte de fisiologia animal. Então hoje, sistema circulatório, nós vamos falar sobre sangue, vamos falar da parte de circulatório mesmo, veias, artérias e os corações dos vertebrados, em anatomia comparada, e para finalizar ali rapidinho sobre sistema linfático, só para a gente entender o que é. Então vamos começar com o sangue. Vamos lá? Para que a gente possa entender. Então, o sistema circulatório, ele transporta principalmente sangue. Então, quando a gente fala, na verdade, o sistema principalmente não, ele transporta sangue, né? O sistema linfático é um outro sistema que fica paralelo. Mas o sistema circulatório não transporta sangue, e o sangue, para que a gente possa entender, ele tem uma função muito importante, né? Na verdade, várias funções. Transporte de alimento, transporte de excretas, então do metabolismo, o transporte de hormônio e o transporte de gases. E a gente não pode considerar ali o transporte de gases, como bem está sendo indicado no slide, quando a gente fala de insetos, porque nos insetos, a respiração dos insetos, ela é uma respiração do tipo traqueal. E a respiração traqueal, ela não leva os gases para o sistema circulatório, tá bem? Então a gente não considera no caso dos insetos. Tá bem? Na grande maioria das situações, a gente vai sempre tomar como exemplo os mamíferos para facilitar, tá bem? Mas vamos entender com relação ao sangue. Então, lembrando que o sangue ele é dividido sempre em duas partes, uma parte que é uma parte líquida e uma parte chamada de parte sólida. Essa parte líquida é o plasma e essa parte sólida é formada pelos chamados elementos figurados. Os elementos figurados são três. Então, nós estamos falando dos glóbulos brancos, dos glóbulos vermelhos e das plaquetas. Também os glóbulos brancos são os leucócitos, os glóbulos vermelhos são os eritrócitos ou hemácia. Você vai encontrar esse termo, tá? Não confunda com hemoglobina. Hemoglobina é a proteína que está nos eritrócitos, é uma proteína, tá? A hemoglobina não é um elemento figurado, ela é uma proteína que está no eritrócito ou na hemácia, como você preferir, ou nos glóbulos vermelhos. Quando a gente pensa no plasma, que é aquela parte líquida, onde as células estão diluídas, nós temos aí uma parte formada por 90% de água, e dentro desse plasma, 90% de água, nós temos a diluição de outras substâncias, elencadas aí a tela para você. Sais, monossacarídeos, né, que são açúcares, proteínas, aminoácidos, ácidos graxos, gorduras, ureia, ou seja, nós temos aí uma série de substâncias, mas as principais nós precisamos falar, e precisamos deixar isso bem claro, são proteicas, são as proteínas. 3 dessas proteínas são muito importantes, e você não pode deixar de lembrar disso. A albumina é a proteína relacionada com a pressão osmótica, o controle osmótico do sangue. O fibrinogênio, que está relacionado com a coagulação do sangue. Então, quando a gente pensa, você fez um corte, você não precisou ir para a Santa Casa para tomar um ponto, nada, por que para de sangrar? Porque você estancou aquele sangue, não houve uma coagulação ali. Quem auxilia nisso é o fibrinogênio, uma proteína presente no plasma. E a principal delas, porque está muito em voga aí nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade, são as imunoglobulinas, que são os anticorpos. Por que eu estou deixando essa para falar e estou falando dessa importância dela? Eu tenho falado muito, nós estamos nesse período de pandemia com relação ao SARS-CoV-2, que é o Covid-19, ou coronavírus, né? E nós estamos falando muito de imunoglobulina. Você faz os testes, principalmente o teste rápido, fala-se muito, vou encontrar as imunoglobulinas, então existe uma janela imunológica ali onde você não encontra nenhum tipo de imunoglobulina. Então nós temos 2 tipos fundamentais de imunoglobulinas, que são as imunoglobulinas M, IgM, e a IgG, que é a imunoglobulina G. Qual a diferença de uma para outra? A IgM, que é a imunoglobulina M, é a imunoglobulina que aparece, é o anticorpo que está presente quando você está com agente infeccioso, quando você está com a infecção ativa. Então, por exemplo, se eu faço um exame de Covid-19 e dá lá, estou com IgM, tá, para o Covid-19, significa que eu estou doente. Nesse momento eu estou doente. Eu estou com a doença. Se aparece apenas IgG, significa que eu estive doente. Porque o IgG é uma imunoglobulina que fica de memória. São os anticorpos de memória que a gente chama. Eu fiquei doente, eu promovi a formação de anticorpos para combater o vírus e
crio os anticorpos de memória, que são aqueles que vão guardar essa informação para que numa possível infecção futura eu já tenha essa memória, tá? Agora está muito em discussão quanto tempo essas imunoglobulinas G, o IgG, ele permanece em concentrações ideais para que a gente não volte a ter a Covid-19, tá bem? As pesquisas agora estão muito em cima disso. Então, essas imunoglobulinas, esses anticorpos, estão presentes no plasma, tá bem? Por isso mesmo, se você está atento à televisão, tem falado muito do teste rápido e tem se falado bastante também do exame sorológico. O que é fazer o exame sorológico para descobrir se eu estou com a Covid? Que não é o teste rápido. O exame sorológico, perdoe-me, é exatamente pegar o soro para poder analisar as imunoglobulinas. O que é o soro, professor? É o plasma sanguíneo, tá bem? É lá onde você vai encontrar essas proteínas importantes aí. Isso é o plasma. Nós temos aí, na parte de elementos figurados, os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos. Veja os eritrócitos na imagem, que a gente tem aqui, olha, eles não são células esféricas redondinhas, né? Eles são esféricas, mas são bicôncavos, ou seja, ele não é uma esferinha, ele é achatadinho dos dois lados. Se a gente observar ele assim, nessa posição a gente vê ele redondinho, mas lateral ele é achatadinho, porque ele tem uma barriguinha por dentro ali, ele é bicôncavo. Isso acontece porque as hemácias, elas perdem todas as organelas e elas perdem o núcleo. Então, nos mamíferos, elas são anucleadas, então elas não têm núcleo. Isso serve exatamente para que ocorra um maior transporte de gases. Então a gente abre espaço para mais hemoglobina, que é a proteína. A hemoglobina é uma proteína que tem uma molécula de ferro, e essa molécula de ferro ela promove a ligação com o oxigênio principalmente. Então, lá dentro da hemoglobina, por conta da ausência de núcleo, nós temos mais espaço. Lá dentro da hemácia, nós temos a ausência de núcleo, mais espaço para que a hemoglobina consiga transportar mais gases. E aí a gente tem um carregamento, um transporte de oxigênio mais efetivo. Essas células são produzidas na medula óssea. Não confunda, querido, medula óssea com medula espinhal. Medula espinhal é aquela que está dentro da coluna vertebral, do sistema nervoso, a medula espinhal. A medula óssea é o interior dos ossos, principalmente essa produção fica nos ossos largos, os ossos mais espessos, o fêmur, o úmero, os ossos da pelve, né, a famosa bacia, são ossos mais largos, a gente tem uma produção mais efetiva de glóbulos vermelhos ali. A baixa produção dessas células, a baixa concentração de hemoglobina presente nessas células caracteriza um problema que a gente conhece como anemia, tá bem? Que é identificado através de um exame de sangue que é chamado de hemograma, tá bem? A hemoglobina, ela é importante porque ela faz o transporte dos gases. Então ela se combina com o oxigênio, com o gás carbônico e também com o monóxido de carbono, como a gente está vendo aqui. Quando a hemoglobina se liga ao oxigênio, ela é chamada de oxihemoglobina. Quando a hemoglobina se liga ao gás carbônico, ela é chamada de carbohemoglobina. E quando a hemoglobina se liga ao monóxido, ela é chamada de carboxihemoglobina. Qual é o problema desse descarregamento aqui de gases pela hemoglobina? Primeiro que assim, o transporte fundamental é esse primeiro, é a formação da oxihemoglobina. E essa é uma ligação que a oxihemoglobina, quando ela é formada, o eritrócito ele carrega o oxigênio e ao chegar numa célula, tá, ele desprende esse oxigênio. Esse oxigênio ele se desgruda da hemoglobina e vai para a célula para ser utilizada na respiração celular. E a hemoglobina fica livre para voltar para o pulmão carregando um gás carbônico, chamado de carbohemoglobina, ou ela volta livre para poder carregar mais oxigênio. Tá? O problema é o seguinte, quando a hemoglobina se liga ao monóxido de carbono. Então, essa situação só vai acontecer quando você estiver, por exemplo, dentro de um local onde está pegando fogo, ou você está próximo de uma fogueira, enfim, mas principalmente em locais fechados onde haja combustão. Então, o monóxido de carbono, ele tem uma ligação muito grande com a hemoglobina. É uma ligação extremamente estável.
a estabilidade do monóxido com a hemoglobina é muito maior e a afinidade é muito maior do que o oxigênio com a hemoglobina. De tal forma que quando você inspira o ar onde haja monóxido e também haja oxigênio ali diluído, na hora que ocorre a difusão lá nos alvéolos pulmonares, que é a hematose, a hemoglobina ela vai fazer a ligação com o monóxido e não com o oxigênio, por conta da afinidade e da estabilidade química. Quando isso acontece, forma-se a carboxihemoglobina. E aí, a hemoglobina, ela fica presa ao monóxido. Ela não desgruda o monóxido. De tal forma que quanto mais monóxido você inala, mais você vai ocupando as hemácias e as hemoglobinas que estão ali dentro, com o monóxido não dando espaço para o oxigênio entrar. E não desgruda. Então vai faltando espaço para o oxigênio. Você morre por asfixia. Então você vai se asfixiando. Os primeiros sintomas dessa asfixia é a pessoa sente tontura, ela vai se sentindo fraca, ela vai perdendo a noção de espaço, ela desmaia. Então ela perde os sentidos, desmaiada, inalando monóxido, essa pessoa vai certamente vir a óbito se não for socorrida ali prontamente. Tá certo? Bom, esses gases sendo transportados ali pela hemoglobina, a gente tem, portanto, o sangue fazendo aí essa função de transporte de gases. O que a gente precisa observar é o seguinte: a hemoglobina ligada a um gás carbônico é uma situação que acontece, mas em pouca quantidade. Quando a gente pensa no gás carbônico ele é transportado das maneiras como a gente está vendo aqui, olha. 7% é transportado dissolvido no plasma, ou seja, o gás carbônico, a molécula dissolvida no plasma mesmo. 23% aproximadamente é transportado combinado com a hemoglobina, nessa forma de carbohemoglobina, mas principalmente a gente tem o transporte na forma de íons bicarbonato, ou seja, em torno de 70% é na forma de íon bicarbonato. Como que isso acontece? Ó, o gás carbônico, ele na água do sangue, no plasma, ele vira ácido carbônico, tá? Na reação que a gente está vendo aqui embaixo, ó. Gás carbônico mais água, é uma reação reversível, a gente tem H2CO3, isso é ácido carbônico, tá bem? E aí, ele se dissocia formando o bicarbonato. Como que acontece isso? H2CO3 vai se dissociar formando HCO3- e liberando íons H+. Essa formação de íons H+, altera o pH do sangue. E essa alteração do pH, né, liberando H+, ocorre uma ligeira acidificação do pH sanguíneo. Eu não estou certo no valor, mas se não me engano é de 7,38, que é o pH ideal, para 7,36 aproximadamente. É uma variação pequenina, mas que gera uma alteração brusca no nosso metabolismo. Então, no arco aórtico, que é na dobradura, na curva que se faz logo que sai a aorta do coração, que é uma artéria, existem ali receptores que levam essa informação, né, para o sistema nervoso central, informando essa alteração de pH. Isso estimula o nosso sistema respiratório a promover um aumento da respiração. Então, a gente acaba respirando mais para poder colocar mais oxigênio. Isso você deve ter visto melhor lá na aula de sistema respiratório. Portanto, as hemácias, né, fazendo esse transporte, ajudando nesse transporte de gás carbônico, elas fazem o que a gente chama de efeito tampão. Elas conseguem ajudar a controlar essa alteração do pH. Tá bem? Então, os eritrócitos fazem esse transporte, principalmente de gases. No caso dos leucócitos, a gente tem o sistema de defesa aprimorado aí. Então, os leucócitos são responsáveis por defender o nosso organismo. Então, quando a gente fala em leucócitos, você tem que lembrar: sistema imunológico, sistema de defesa, tá? Ele é produzido também na medula óssea e no tecido linfóide, ou seja, no sistema linfático, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, o sistema linfático ele vai fazer principalmente os anticorpos, e as células referentes à defesa são produzidas ali na medula óssea. Bem, a gente tem que sempre lembrar, como a gente está combatendo agentes externos, então a atividade fagocitária nessas células ela é muito aprimorada. Então são células que fazem fagocitose. Deixa eu observar aqui a função dessas células, olha. Nós temos os linfócitos, que são os anticorpos, né? Que são produzidas no sistema linfático, por isso é o termo linfócito, bem, produtoras de anticorpos. Os monócitos, que são as células que fazem fagocitose ativamente, porque elas são células que se transformam em macrófago,
que são as principais células de fagocitose que a gente vai encontrar no nosso organismo. Tá? Os neutrófilos, que são a primeira linha de defesa que o nosso corpo tem. Os basófilos, que são responsáveis pela heparina e histamina. O que é heparina, professor? É um anticoagulante. E o que é a histamina? A histamina é liberada em processos inflamatórios. Você que, por exemplo, tem rinite, normalmente toma um antihistamínico. O mais comum deles é a loratadina. Todo mundo que tem rinite sabe, é loratadina. Por exemplo, loratadina é o meu remédio que não sai do meu bolso, né? Eu levo ele para onde for. Você vai viajar, leva loratadina. No meu trabalho tem loratadina, aqui em casa tem loratadina, porque quando a gente ataca, você toma uma loratadina. O que é a loratadina? Ela é um antialérgico, é um antihistamínico. Porque quando você tem rinite, você tem uma liberação muito grande de histamina, porque o processo inflamatório ele é muito rápido e muito intenso. Como você libera muita histamina, você tem aquele processo inflamatório muito rápido ali nas vias aéreas superiores por conta da rinite, você toma um antihistamínico. Então você controla a liberação de histamina com o remédio. E aí passa aquela sensação, né, alérgica bastante ruim. E os acidófilos, que também são células fagocitárias que aumentam o nosso organismo por conta de processos alérgicos, assim como a gente já falou ali dos basófilos que liberam a histamina no processo alérgico. Tá bem? Em relação aos elementos figurados relacionados aos leucócitos. O terceiro ponto dos elementos figurados são as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue. Então as plaquetas, elas vão auxiliar no processo de coagular o sangue. Então ela vai obstruir vasos sanguíneos quando houver algum rompimento. Tá? Quando a gente bate o braço, por exemplo, bate a perna e ficou roxo, significa que ali ocorreu uma pequena hemorragia, né? Formou aquele edema ali naquele local. Isso daí foi controlado por conta das plaquetas. Então a gente pode, ao longo da vida, ao longo do dia, ao longo da semana, enfim, quando você esbarra, bate em algum lugar, pode machucar internamente. Pequenos vasinhos podem se romper. E aí a gente tem a ação dessas plaquetas, comumente. Certo? Então isso não acontece só quando você tem uma fratura externa em que você vê o sangramento. Isso pode acontecer naturalmente. Esse esqueminha aqui ele está presente em vários livros e a gente pode acompanhar. Ele mostra como que é a coagulação sanguínea. Então a coagulação sanguínea ela precisa da vitamina K, tá? Lá principalmente do fígado. E aí a gente tem a formação da chamada protrombina. Então olha o termo pró. Mesma coisa que pré. Protrombina é a proteína antes da formação da trombina. Olha o nome trombina, vem de trombo. Trombo que vai entupir alguma coisa. Então a protrombina, para ela ser ativada e formar a trombina, ela precisa de cálcio. E aí a importância de uma alimentação rica em cálcio e o nosso sangue ter cálcio. Tá bem? Se você tem uma alimentação pobre em cálcio, você vai ter problema de desmineralização do cálcio dos ossos para poder ter cálcio no sangue, porque é muito importante. E aí você corre o risco de ter futuramente osteoporose, tá certo? Então, tem cálcio no sangue, junto com a tromboquinase, que é uma proteína, tá? A protrombina vira trombina. Essa trombina, ela vai agir naquela proteína que estava lá no plasma sanguíneo, que é o fibrinogênio. Esse fibrinogênio mais a trombina vão formar uma estrutura chamada fibrina, que é uma proteína insolúvel. É como se fosse uma redinha que se forma onde o vaso sanguíneo foi rompido. E essa redinha vai impedir que os glóbulos passem. Que glóbulos, professor? Os glóbulos vermelhos, que é o que a gente tem em maior quantidade. Aí os glóbulos vão se fixar na fibrina e vai formar um coágulo de sangue. O coágulo nada mais é do que os glóbulos mais a fibrina. E isso vai secando, vai endurecendo, você forma aquela casquinha que impede o sangue de sair. Tá bem? Então lembrando aqui, olha, do sangue. O sangue ele é formado, então, pela parte líquida, pela parte sólida, e a gente fala falamos dessas estruturas. E agora, por último, né? O último ponto dessa parte de sangue é aqui
a parte de plaquetas referentes à coagulação. Então falamos do plasma, dos eritrócitos, dos leucócitos e das plaquetas. Agora a gente começa aqui, olha, a parte do sistema circulatório. Só para a gente relembrar, revisar, como que são os sistemas circulatórios? Eles podem ser do tipo aberto ou fechado. Professor, o que significa um sistema circulatório do tipo aberto? Sistema circulatório aberto é aquele que não tem vasos sanguíneos. É um sistema em que os vasos condutores ali daquela hemolinfa, no caso dos insetos, a gente fala disso, ele transporta esse líquido para vários locais sem um sistema fechado, sem um sistema contínuo. Então, nos artrópodos e moluscos é muito comum observar esse tipo de sistema circulatório, que é o sistema circulatório aberto. Quando a gente fala em sistema circulatório fechado, aí a gente está falando dos vertebrados principalmente. E aqui a gente tem que comparar o seguinte: anfíbios, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, existe um sistema circulatório chamado de sistema fechado simples, que é o dos peixes. Então, veja, ele tem 2 átrios e ele tem um único caminho. Ele vai levar o sangue até as brânquias, passa pelo corpo e volta para o coração. Quando ele passa pelo coração, ele é um sangue que ele está cheio de gás carbônico. Passa pela brânquia, pega o oxigênio, daí fica vermelhinho. Sempre a representação de azul é gás carbônico, de vermelho é com oxigênio. Passa pelo corpo e volta para o coração. Então é um sistema simples. Tem 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. Tá bem? Evolutivamente, aí surgem os anfíbios e os chamados répteis não crocodilianos. E neles a circulação é chamada de fechada e dupla. O coração ele tem 3 cavidades, 2 átrios, que são 2 cavidades superiores, e uma cavidade inferior, que é um ventrículo. Então ela é chamada de fechada dupla, dupla porque tem 2 lados, lado direito e lado esquerdo, e é incompleta porque só tem um ventrículo, onde os gases, o sangue com gás se mistura. Se nós caminharmos na evolução, a gente chega nos chamados répteis crocodilianos, nas aves e nos mamíferos. E aí, nesses 3 que eu cito para você, nós temos a chamada circulação fechada dupla e completa. Qual que é essa circulação fechada dupla e completa? Então, no caso das aves, o que a gente tem aqui, olha, é um coração dividido em 4 partes. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Dividido nitidamente em 4, olha, parte superior, parte inferior, lado direito, lado esquerdo. O sangue do lado direito não se mistura com o sangue do lado esquerdo. Por isso ela é chamada de fechada dupla e completa, porque não tem mistura e tem 2 lados nitidamente separados. Tá? Nos répteis crocodilianos será assim e nos mamíferos também será assim. Só que há uma diferença do circulatório do mamífero para a ave. Uma única diferença. E essa diferença está aqui, olha, onde eu estou passando o cursor. A aorta. A aorta das aves, ela dobra-se para a direita. Veja, direita. Aí você está falando assim, professor, você está levando o cursor para a esquerda. Não, é como se eu estivesse olhando para alguém. Isso chama-se posição anatômica. É invertido. Se alguém que eu estou olhando está de frente para mim, a direita dele é a minha esquerda, tá? Então, virando para a direita. Nos mamíferos, que é esse aqui, ó, a aorta aqui grandona, olha, se dobra para a esquerda. E aí nós temos esse coraçãozão dobrando para a esquerda. Essa é a diferença entre eles. A gente tem aqui a chamada circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Então, a pulmonar é aquela circulação que vem para os pulmões, que é a circulação pequena, e a circulação grande, a grande circulação que vai para o corpo todo. Pegarmos aqui, olha, é importante uma definição para a gente falar de coração. A gente chama de artéria todo vaso que sai do coração e chama de veia todo vaso que chega ao coração. Não importa o que ele está transportando, se é oxigênio ou gás carbônico. Mas, na sua imensa maioria, todo vaso que transporta oxigênio, ele é uma artéria. Portanto, é chamado de sangue arterial. E, na sua imensa maioria, todo vaso que chega ao coração e que transporta gás carbônico é uma veia. Portanto, chamado de sangue venoso. Tá? Só há uma única veia e uma única artéria que não transportam artéria gás carbônico, artéria oxigênio e veia gás carbônico, que é a veia pulmonar e a artéria pulmonar. A artéria pulmonar,
Ó, é um vaso que sai do coração e, como o próprio nome diz, vai para o pulmão. Vamos ver aqui? Ó, a artéria pulmonar, ela tá aqui, saindo do ventrículo direito, indo para o pulmão, tá? Ela transporta gás carbônico e é uma artéria. E a veia pulmonar, ela tá chegando aqui no átrio, ó. E, portanto, ela está transportando oxigênio. São as únicas exceções. Então, nós temos um coração dividido em 4 camadas, né? Quatro câmaras. As cavidades superiores são chamadas de átrios, átrio, e a parte inferior chamada de ventrículo. Portanto, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Do lado direito só transporta-se gás carbônico no sangue, do lado direito, oxigênio. Tá bem? Ó, vaso que chega no coração chamado de veia, essa aqui é a veia cava, aí desce por ventrículo, o sangue sai pela artéria pulmonar, passa pelos pulmões, volta para o coração através da veia pulmonar, passa para o ventrículo esquerdo e sai do coração através da aorta. Tem essas ramificações aqui que vão para a parte superior do sistema e ela dobra-se por trás do coração para ir para a parte inferior do nosso corpo. Tudo bem? E para a gente finalizar, o sistema linfático. O sistema linfático é um sistema de vasos linfáticos que são paralelos ao sistema circulatório, ao sangue. Ele carrega, na verdade, o excedente de plasma, de líquidos que saem dos vasos sanguíneos, mas ele tem uma função muito importante na produção de anticorpos. Então existe o que a gente chama de linfonodos, tá? Esses linfonodos são esses pontos, esses gominhos, esses nozinhos que a gente vê aqui, olha, tá? Isso é um linfonodo, que é mais gordinho. Isso se espalha pelo corpo inteiro. Nós temos principalmente atrás do joelho, como a gente está vendo aqui no nódulo linfático, atrás do joelho, nas virilhas, nós temos nas axilas, na região do pescoço também isso é bastante evidente, embora a gente tenha aqui em todo o tronco, certo? E um linfonodo, ele pode se inchar formando o que a gente chama de íngua, que você já deve ter tido. Uma íngua, ela aparece quando você tem uma inflamação, alguma infecção. Por exemplo, dor de garganta. Quando você tem dor de garganta e é uma infecção bacteriana, as bactérias que estão ali afetando sua garganta, elas vão ser destruídas pelo sistema imunológico nosso. Aí aumenta a produção de anticorpos aqui, pelos linfonodos, que estão na região do pescoço. Por isso é muito comum aparecer aqui na região do pescoço, atrás da orelha, aquele inchaço, que é uma íngua, que é um linfonodo. Quando você tem um problema no braço, por exemplo, incha embaixo da axila, tá bem? O sistema linfático também ficou bastante conhecido na TV, né? Quando casos de famosos que tiveram um câncer do sistema linfático, que é um linfoma, por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff, o Reinaldo Gianecchini, né? Acho que há pouco tempo atrás o Edson Celulari. Então, linfomas são tumores, né, cânceres que aparecem no sistema linfático, que é responsável pela produção de anticorpos. Tá bem? Sistema circulatório é isso. Veja que a gente não deu ênfase para nenhum dos sistemas, que a gente só fez a comparação deles, para que a gente faça essa chamada anatomia comparada. Entendemos? Então, o sistema circulatório carrega ali o sangue, nós temos aqueles diferentes corações entre os mamíferos, comparando, finalizamos aí com o sistema linfático, tá bem? Espero que você tenha entendido essa comparação e que você possa continuar aí seus estudos em cima desse assunto. Quaisquer dúvidas, deixa um recado lá para mim, tá certo? Um grande abraço, tchau!